Bom dia, muito bom dia a todos os meus queridos ouvintes e amigos do segundo Simpósio Internacional da Homeopatia, no dia 12 de novembro de 2022. Eu sou médica, trabalho em Medicina Integrativa, sou a Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa e em meu nome e em nome da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa queremos agradecer o convite, em especial à pessoa do meu grande amigo, Dr. Hélio. Muita pena de não poder estar aí com vocês em Lisboa, a compartilhar, dar abraços, mas estou a cumprir funções nos nossos hermanos, no Congresso Nacional de Medicina Integrativa em Espanha. Então, a minha conversa hoje será sobre homeopatia e medicina integrativa, o que é que nós podemos apresentar e mostrar aquilo que é a medicina integrativa e a homeopatia como uma ferramenta da medicina integrativa. Portanto, a medicina integrativa é a prática da medicina que incide sobre a pessoa como um todo, e eu sou muito fundamentalista nesta frase de que só existe uma medicina, portanto, isto é uma especialidade médica, uma especialidade da medicina, que é exatamente o cuidado extra ou a forma de olhar o paciente. Quando olhamos o paciente no seu conjunto de órgãos e de sistemas, vemos o paciente como uma rede, incluindo o psicossocial. Portanto, dentro daquilo que é a definição da medicina integrativa está o somatório dos fatores que influenciam a saúde dos nossos pacientes. Portanto, nós incluímos o corpo físico, além do corpo emocional, como sejam as nossas relações, o nosso trabalho, o nosso crescimento espiritual, mas também o nosso corpo mental, a nossa mente, portanto, a conexão entre a mente e o corpo, tem a ver com aquilo que eu penso, é o meu corpo dos pensamentos e dos atos simbólicos. E depois, obviamente, podemos alargar isto para a comunidade. E no corpo físico temos que ter em conta o nosso sono, a nossa nutrição, o nosso ambiente tóxico da nossa casa, se comemos comida biológica, se comemos comida mais processada, ultraprocessada, se temos contacto com a natureza, se fazemos exercício físico, como é que é o nosso trânsito intestinal. Então, todos estes fatores entram em consideração para quando estamos a ver um paciente e não somente o fator doença. Portanto, a medicina integrativa preocupa-se então com o corpo físico, com o corpo emocional, com o corpo mental, e a medicina do futuro irá incorporar então estas características emocionais e mentais e as suas implicações diretas no corpo físico, nos sistemas cardiovascular, respiratório, renal, endócrino, exatamente porque nós consideramos, quando digo nós, comunidade científica, hoje em dia já se considera o corpo como um conjunto de redes e não um conjunto de sistemas ou de órgãos, no sentido mais, digamos, limitativo da palavra. Então, quando falamos em saúde, a saúde é mais do que a ausência de doença. E a saúde, ou regresso a um estado de máxima saúde, é quando eu me foco na cura, que a cura, sendo mais que a ausência da doença, a ausência dos sintomas, é quando eu restabeleço o meu bem-estar físico, emocional, mental e sociocultural das minhas relações e da minha vida. É muito importante que tenhamos em conta que o paciente tem que participar ativamente neste processo de cura. O paciente que tem uma hipertensão arterial tem que mudar os seus hábitos de vida, aquilo que nós chamamos os fatores de risco modificáveis, para que esta doença que já se implementou possa ser reversível. Nesta concepção, cada um de nós é responsável pelo retorno a um estado de saúde pleno, que então é muito mais do que a ausência de sintomas. Então, nesta forma de ver
o paciente, cada pessoa. A medicina integrativa e funcional, que é uma corrente médica que começou há cerca de 50 anos nos Estados Unidos, na altura chamava-se medicina alternativa. A medicina integrativa e funcional centra-se na saúde, no restabelecimento de um estado de saúde, com uma tentar proporcionar uma melhor qualidade de vida, promover uma longevidade saudável que é mais do que um anti-envelhecimento, ao mesmo tempo atrasando os sinais e os sintomas relacionados com o envelhecimento patológico e prevenir e retardar o aparecimento de doenças degenerativas. E é muito interessante que em 1874 Thomas Edison disse que o médico do futuro não vai dar remédios, mas vai interessar, fazer com que os seus pacientes se interessem pelos cuidados com o seu próprio corpo, tanto na dieta, como no sono, como no intestino, portanto nas causas e nas prevenções de doenças. E isto faz-nos mudar o nosso paradigma, porque passamos de um paradigma reducionista, unilateral, no qual a situação A leva à doença A, para uma intervenção personalizada e preditiva. A nossa intervenção médica não pode ser tamanho único, a nossa intervenção médica tem de ser individualizada para cada um dos nossos pacientes, porque a mesma hipertensão no Sr. Joaquim não é a mesma hipertensão na Dona Maria. Isto é a mudança que nós temos que fazer no nosso paradigma médico da forma como aprendemos na faculdade. Então esta medicina chamada personalizada, preditiva, a medicina P4, faz com que eu tenha mais cuidado a saber quais os pacientes que estão em risco e, portanto, eu vou fazer uma promoção de medidas preventivas da doença, quer sejam individuais, quer sejam coletivas. O meu diagnóstico vai ser um diagnóstico muito mais preciso, permitindo então uma estratégia terapêutica individualizada, tendo em conta a minha história familiar, tendo em conta a minha história médica pessoal, a minha proteómica, ou seja, o meu perfil molecular, tendo em conta os meus exames sanguíneos, tendo em conta os meu estilo de vida e levar-nos a um tratamento. E este também se pretende individualizado, ou seja, quando eu faço um tratamento personalizado, individualizado para o meu paciente, eu vou melhorar o meu outcome, eu vou melhorar aquilo que vai ser o resultado final, porque eu reduzo efeitos laterais e tenho uma terapêutica mais individualizada para cada um das queixas dos nossos pacientes. Portanto, esta medicina P4 é uma medicina que me implica uma mudança de paradigma da medicina reativa que nós aprendemos na faculdade para uma medicina proativa. Portanto, em que eu deixo de estar preocupada em responder quando eu tenho sintomas, portanto eu sou reativa quando o meu paciente se queixa de algo, para eu ser proativa e preventiva, em que eu faço a minha terapêutica baseada na resposta aos biomarcadores individuais do meu paciente, que são pré-sintomáticos. Portanto, eu passo de fazer uma gestão da doença cross-seccional para um tipo de tratamento em que eu procuro a promoção da longevidade. Portanto, nós deixamos de ter uma medicina muito focada no orgânico e baseada nas doenças para passar a ter uma medicina baseada no biologia de sistemas e passar a ser baseada na pessoa, naquilo que ela precisa individualmente e na sua variabilidade biológica. Portanto, as intervenções vão ser focadas nos mecanismos da doença e não nos sintomas. E isto é muito interessante, porque a medicina P4 passa a ser uma medicina em que os profissionais médicos e os profissionais de saúde são uma equipa. Portanto, este conjunto de abordagens é o que chamamos de medicina integrativa e funcional.
é o que inclui a medicina como nós estudamos na faculdade, chamada medicina convencional, embora isto estamos a usar só para uma terminologia pedagógica, porque na realidade temos que englobar isto tudo quando estamos a ver um paciente. A medicina ortomolecular, a medicina chamada medicina natural, a medicina holística, a medicina regenerativa e anti-envelhecimento e, por certo, a homeopatia entra dentro disto como um braço, uma ferramenta muito importante daquilo que se pode considerar medicina integrativa e funcional. Portanto, quando vemos a medicina desta forma, como que estamos a trabalhar como um puzzle, porque vamos então combinar a homeopatia, a ozonoterapia, as vitaminas, os suplementos, a dieta, a osteopatia, os cuidados com o sono, os cuidados com as relações interpessoais dos nossos pacientes, com aquilo que nós sabemos de medicina convencional. Portanto, isto é o que podemos chamar medicina integrativa e funcional, que pretende ser mais do que a ausência de sintomas, pretende ser mais do que focarmos-nos numa doença em particular, mas na pessoa como um todo, e a homeopatia é uma ferramenta essencial, porque na sua própria concepção terapêutica procura entender a pessoa como um todo, dependendo da corrente da homeopatia, obviamente, mas pretende entender a pessoa como um todo e introduzir os seus sinais e os seus sintomas nesse algoritmo que aprendemos quando estudamos a homeopatia, que é o que nos depois vai dar o resultado final. Portanto, é muito interessante, penso eu, estarmos a considerar a medicina integrativa e a homeopatia como correntes daquilo que pretendemos fazer no sentido e como objetivo final, que é a melhoria da qualidade de vida dos nossos pacientes, que foi para isso que fizemos o hipocrático. Eu fiz o meu no dia 2 de dezembro de 2001, portanto, um domingo, lembro-me muito bem, porque é digamos, descontextualizando os 2000 anos daquelas frases, tem muito sentido e eu gosto muito de utilizar as frases do juramento hipocrático. Meus queridos amigos, tenho os meus 10 minutinhos, acho que não ultrapassei muito. Foi um prazer estar com vocês todos. Sinto-me muito honrada por fazer parte desta equipa que está ocupada com arranjar estratégias para melhorar a vida dos pacientes e lembrem-se que temos que ser coerentes e, portanto, todos devemos praticar este tipo de abordagem aqui nós próprios e também nas nossas famílias, com os cuidados que nós queremos exigir aos nossos pacientes. Qualquer dúvida, tem o site anamoreira.pt, eu estou disponível para as vossas dúvidas, para as vossas questões, para encontros. Fizemos o Congresso Nacional de Medicina Integrativa em setembro, iremos fazer o próximo, 2023, em outubro de 2023, para o qual estão todos convidados. É um prazer que estejamos todos neste caminho. Até à próxima.